Olá, meus caros alunos, sou o professor Cleiton Santos e vou estar acompanhando vocês aqui em mais um tópico de linguagem de programação. O assunto agora é subprogramação ou funções. Por que eu devo utilizar funções? O que nós vimos até agora? Vimos até agora programas que usam apenas sequência, repetição e decisão. Nós temos até o momento capacidade de resolver diversos problemas, mas é difícil de resolver problemas grandes. Como assim problemas grandes? Em diversas situações é necessário, por exemplo, você repetir o mesmo trecho de código em diversos pontos do programa. Bom, isso vai tornar o seu código muito pesado e vai aumentar a complexidade do seu algoritmo. Como exemplo motivacional, nós temos aí um vetor A e um vetor B. E o que eu vou querer? Eu vou querer imprimir a média de A e a média de B. Mas veja só, esse trecho de código é semelhante a esse outro trecho de código aqui. Bom, é legal repetir tudo isso? Não. O que eu devo utilizar? Para isso, eu devo utilizar a subprogramação, como eu mostrei aqui. Eu tenho o mesmo trecho de código se repetindo duas vezes. Então, quais são os problemas dessa repetição? O programa é muito grande, porque tem várias partes repetidas. Os erros ficam difíceis de se corrigir. E se eu esquecer de corrigir o erro em uma das N repetições daquele trecho de código, o que acontece? Bom, é muito difícil você identificar onde está o erro, se bem que hoje as plataformas de linguagem de programação elas demonstram onde está o erro, mas isso torna tudo isso muito complexo. Então, o ideal é você trabalhar com funções para resolver esse probleminha. Então, a solução para isso é a subprogramação, que é o que? Definir um determinado trecho de código que se repete com uma função que deve ser chamada no programa. A função ela é definida uma única vez e chamada várias vezes dentro do programa. Antes eu tinha um programa gigante e hoje eu tenho vários programas menores. A gente vai ver mais tarde que isso é chamada a estratégia de dividir para conquistar. Então, lembrando, eu tenho aqui a função calcula a média. Então, a função calcula a média está aqui. Defino a função. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um vetor A. E eu vou fazer o quê? Chamando a função calcula a média do vetor A. Eu tenho um vetor B. Eu chamo a função calcula a média do vetor B. Então, bem mais simples, bem mais enxuto esse meu código, muito mais fácil de resolver o problema. Quais são as vantagens? Economia de código, quanto mais repetição, mais economia. Facilidade na correção de defeitos, corrigir o defeito em um único local. Legibilidade do código, nós podemos dar nomes mais intuitivos a blocos de códigos. É como se criássemos nossos próprios comandos. E o melhor tratamento da complexidade do algoritmo. Estratégia de dividir para conquistar, que nos permite lidar melhor com a complexidade de programas grandes. Isso parte de uma abordagem top-down. Ajuda a pensar sobre tudo isso. Bom, vamos lá mostrar alguns exemplos práticos. Então, aqui eu tenho a definição de uma função. Eu crio aqui a minha função, primeira função. Eu vou pedir para imprimir o famoso Hello World. Então, como é que eu faço a chamada? Primeira função, abre e fecha o parênteses, e ele vai retornar para mim aqui Hello World. Definido uma função como parâmetro. Então, eu tenho aqui a minha função e quem é o parâmetro? Nome. Print Hello World. Qual é a minha função? Nome. Então, eu vou colocar aqui, primeira função, aluno, ele vai imprimir para mim Hello
aluno. Então, aqui novamente, def. Então, aqui a função leitura. Para ir num range de 0 a 5, então eu vou imprimir número 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Função para somar números. Então, eu vou definir uma função, addNum. Então, primeiro número e segundo número. Então, primeiro número, eu vou armazenar como um string, aquilo que vai ser armazenado lá no primeiro número. Aqui, segundo número. Então, eu vou imprimir aqui a soma, né? Primeiro número mais segundo número. Então, chamando a função, eu vou passar os parâmetros. Então, quem é aqui? Primeiro número, 45. Segundo número, 3. Primeiro número é 45. Segundo número, 3. A soma disso dá 48. Variáveis locais e globais. Vamos voltar aqui para a definição desse conceito. Então, passando aqui. Escopo de variáveis. Bom, dentro de funções, a gente tem aí, ou dentro de linguagem de programação, a gente tem o conceito de variáveis locais e globais. Né? O que são as variáveis locais? Elas são declaradas dentro de uma função. Né? Elas são visíveis dentro da função onde foram declaradas e são destruídas ao término da execução da função. Já as variáveis globais, elas são declaradas fora de todas as funções e são visíveis por todas as funções do programa. Então, voltando. Então, variável global aqui recebe 10. Esta é uma variável global. Né? Eu vou definir aqui essa função de multiplicação. Vai multiplicar o que tem como parâmetro aqui, número 1 e número 2. Então, variável global vai receber número 1 vezes número 2. Então, eu vou imprimir aqui ela é variável global e aqui ela é variável local. Então, eu vou imprimir o que está armazenado em variável global. Então, o que eu vou colocar aqui então? Como eu estou passando por parâmetro? Número 1, 5 e número 2, 25. Qual vai ser o resultado? 125. Print var global. Print var global, qual é o resultado? É 10. Então, quando eu coloco isso aqui, eu estou pegando o resultado de toda a função que foi armazenado aqui. Então, passei isso como parâmetro, ele vai calcular isso aqui e vai chegar a isso. Tá? Isso aqui está fora. Se eu for pedir para imprimir var global, ele vai mostrar para mim o resultado disso aqui. Variável local. Então, var global recebe 10, definindo a função de multiplicação. Número 1, número 2. Var local é o quê? Número 1 vezes número 2. Então, mantenho aqui novamente. Mas, se eu for para imprimir, eu não declarei var local aqui. Então, var local vai ser o quê? Vai mostrar uma mensagem de erro informando que var local não foi definido. Bom, vamos só fazer rapidinho aqui uns exemplos de funções built-in. Né? Valor absoluto de menos 56 é 56, o valor absoluto de 23 é 23, o valor booleano de 0 é falso e o valor booleano de 1 é verdadeiro. Então, funções str, int, float, eu tenho aqui um exemplo em que eu quero que retorne para mim a idade, mas eu não indiquei, né, que tipo de dado é esse. Então, poderia indicar, por exemplo, que ele é um valor do tipo inteiro. Então, ele vai dar um erro aqui. Se eu poderia informar que ele é str, né, não suporta instâncias, né? Então, eu tenho que indicar que ele é inteiro ou uma string. Então, aqui, primeiramente, eu declarei que esse valor de entrada ele vai ser inteiro. E vou
usar uma função int para converter o valor digitado. Então, olha só, peguei aqui o valor, digitei, recebeu inteiro, 28, tá ok. Então, eu tenho inteiro, eu tenho o valor passado como string, e eu quero que isso seja convertido em inteiro. Tenho um valor aqui, float, de 123, eu vou converter isso para... Isso aqui é o que? Quando eu coloco entre aspas, significa que ele é string. Eu tenho uma string, eu quero transformar isso aqui que está como valor inteiro, transformar isso em string. Quero fazer len, significa o que? O tamanho. O tamanho desse vetor é um vetor de 4 posições. Aqui eu tenho agora, eu quero saber o valor máximo, quero saber o valor mínimo. Aqui, o valor máximo, quem é? Esse aqui. E o valor mínimo é... Eu quero agora criar uma lista, eu quero fazer a soma dessa lista. Então, aí está alguns pequenos exemplos de funções. Espero que possa ajudá-los. Eu vou continuar na construção de mais exemplos, né, sobre funções. Bons estudos e aproveitem aí o material.